Você vai ouvir agora o podcast Seafood Brasil. Um novo canal, um novo público e a mesma credibilidade. Toda segunda um novo episódio, com os maiores comunicadores do pescado no Brasil. Fábio Sussel, Ricardo Torres, Letícia Batiston, Thiago Bueno e Fabi Fonseca. Com o patrocínio de Frumar. Olá pessoal, é um prazer ter você aqui com a gente no podcast Seafood Brasil. Esse é um novo podcast que estamos lançando aqui na Seafood Show Latin America. Então é um prazer que você nos assista e depois nos ouça também nas plataformas de streaming. Pessoal, o bate-papo de hoje é muito interessante, né? Nós temos aqui como convidados a Ana Carolina Iozzi, ela é a responsável aqui como consultora pela ESC aqui no Brasil, e logo mais a gente vai descobrir o que é a ESC, e também o Laurent Viguier. O Laurent, ele é o encarregado dessa operação aqui no Brasil da ESC, né? É uma pessoa que tem uma experiência internacional muito longa, assim como a Ana também vai poder aqui esclarecer as questões associadas à sustentabilidade no pescado. Que bicho que é esse, né? Então a gente vai explorar isso com eles aqui. Bom dia, boa tarde, espero que vocês estejam bem. Obrigado por virem aqui ao nosso podcast para conversar com a gente. Obrigada pela oportunidade, é um prazer enorme a gente estar aqui com você. Hello. Hello, Laurent. Thank you for coming. My pleasure and great to be here. Thank you. Ana, eu vou começar contigo. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória e como a sua trajetória se cruza com o pescado, e depois a gente vai explicar para a nossa audiência aqui o que é a ESC. Perfeito. Eu sou bióloga, né? E quando eu conheci a ESC, eu trabalhava no governo do estado do Rio de Janeiro, no departamento de agricultura. E a gente se juntou no momento em que a ESC veio para o Brasil para tratar do projeto do Comitê Olímpico, do fornecimento de pescado responsável para o Comitê Olímpico. Então isso foi em 2016? Foi em 2016. Na verdade, eu conheci o Laurent em 2014, quando a gente iniciou o projeto e as tratativas para alimentação responsável para subsidiar os jogos, né? Então, foi aí o meu início com a ESC, com o alimento responsável. E como foi esse desafio de colocar pescado sustentável dentro da Olimpíada? É um desafio mesmo, né? Desafio tudo. Primeiro que quando a gente foi procurado, né, não existia uma política voltada para isso no estado do Rio de Janeiro. Ainda hoje a gente sabe que não é uma preocupação, uma prioridade. Então a gente teve dificuldade de achar fornecedores que tivessem pelo menos comprometidos em atingir as métricas que seriam necessárias, mas a gente encarou, foi para campo, visitou muito produtor e no final teve sucesso aí. Participamos das rodadas de negócios, foi importante para a gente também mostrar um pouco a piscicultura do estado, buscamos fora do estado também, né? Foi bem bacana. E que espécies eram que eram servidas lá? Tilápia. Foco tilápia. Bom, a gente falou de ASC, mas não explicou o que é ASC. Vou fazer uma pergunta para o Laurent, então. Laurent, what ASC stands for? Aquaculture Stewardship Council. 10 years old. It was created 10 years ago as a sister to the MSC, Marine Stewardship Council. Sorry, Laurent. Você se importa em traduzir, Ana? Só esse, para quem não fala inglês aí e está ouvindo a gente. Esse selo foi criado há 10 anos para trabalhar com aquicultura, para complementar um selo que já existia, que é o da MSC, que trabalhava com pescarias sustentáveis. Entendeu? Quando a gente fala em stewardship, né, porque é Aquaculture Stewardship Council, o que significa stewardship? É um conselho, como se fosse um conselho, né? Um conselho para essas práticas responsáveis. Porque esse selo foi criado envolvendo várias partes da cadeia produtiva. A academia, o varejo, o produtor, o processador. Então, assim, a gente teve a participação e ainda tem até hoje, né? Bem transparente. Há sempre consultas públicas quando a gente tem as melhorias desses padrões, envolvendo toda a cadeia produtiva, e isso é muito importante. Vou fazer uma pergunta para o Laurent também, a respeito desse momento em que foi criado o ESC. Quais eram as pressões, se essa pressão veio do consumidor final, se essa pressão veio da indústria, dos distribuidores? Did you get the question? Yeah. Okay. I think it's a mixture of
consumer pressure and industry demand. After the MSC had become by far the most important certification program for fisheries, industry turned to aquaculture and said that they needed something of the same standard. Created by WWF, like the MSC, the World Wildlife Fund, the most important NGO in the world, with industry. As Carol said, industry, NGOs, governments, a very science-based program. Ok, do you mind? Então, esse foi um selo criado pela WWF e a demanda de criação foi tanto de consumidores quanto da própria indústria, né? A partir do momento que o selo para a pescaria era um dos mais reconhecidos, viu-se a necessidade de criar um mesmo mecanismo, um mesmo esquema de certificação, como eles costumam chamar, para a aquicultura. O que define um pescado sustentável? Para a gente, o pessoal que está ouvindo a gente aqui, o que significa isso? Então, né? É uma palavra ambiciosa, né? A gente falar em pescado sustentável, porque vamos com calma. Hoje em dia, mais da metade do pescado que está abastecendo o mercado já é proveniente de aquicultura, o que é muito bom, né? A gente conseguiu aí superar, por exemplo, a captura. Só que toda atividade gera impacto, né? A mínima que seja, a gente tem um impacto, tem seus impactos positivos e negativos. Então, a gente falar sustentabilidade, a gente tem a premissa de ser bem trabalhado economicamente, socialmente e ambientalmente, né? É ambicioso dizer que a gente consegue atingir isso. A gente acaba nomeando produção responsável, boas práticas de produção, para que ao longo do tempo a gente possa ir avaliando esses impactos. Os próprios estudos da certificação nos ajudam muito e corroboram essa devolutiva até a gente chegar no sustentável. Mas para responder aí, né, para o nosso público, é isso. São fazendas que se preocupam com o bem-estar das pessoas que trabalham e das comunidades ao redor. Né? Então não é só o peixe aí que está envolvido? Não é só o peixe. Né? Quando a gente trabalha nesse selo, a gente pensa nas pessoas e aí nas pessoas da cadeia produtiva como um todo, da fazenda, da indústria, até chegar nos consumidores, nas próprias práticas da fazenda mesmo, em relação à sanidade, a bem-estar animal, a monitoramento das condições ambientais, água, mangues, no caso do camarão, áreas de preservação e por aí vai. Né? E socialmente justo em relação à econômica, né? Não ter exploração, não ter trabalho escravo, coisas que parecem muito óbvias, mas infelizmente hoje em dia em alguns locais do planeta ainda existem. Sim, sem dúvida. Bom, voltando um pouquinho para essa história do Brasil, Olimpíada 2016, começa a SC. O que aconteceu desde então com esse certificado aqui no Brasil, no que diz respeito à introdução de produtos, adesão da indústria? Se o consumidor for hoje no supermercado, ele vai encontrar um produto já com SC? Se um chefe de cozinha quiser buscar um produto com essa certificação, ele consegue encontrar hoje? Consegue encontrar. A gente tem a Swift como um representante que tem produtos ASC em suas gôndolas. Não conseguimos encontrar em muitos lugares porque a maioria dos clientes que está certificado ASC no Brasil é para atender uma demanda de exportação e não interna. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de encontrar esse produto ainda aqui por isso. E como que a ASC veio evoluindo nesse período? A gente começou a ter interesse de algumas empresas que vêm nos procurando. O cenário não mudou desde o início, enquanto a certificação foi implementada. O que move a certificação é a pressão do mercado. Aqui no Brasil, eu não diria nem do consumidor ativista, como a gente teve esse movimento na Europa, mas é o mercado, é o varejo demandando essa certificação e aí eles começam a tomar providência de eu vou me adequar para ter esse olhar por aqui. Mais ou menos assim. E o food service? O food service já está sintonizado com essas demandas também? Então, os bares, restaurantes, os chefes, eles procuram colocar isso no cardápio já, um pescado certificado? Então, procuram. A gente tem aqui em São Paulo o caso do Jamie Oliver, Jamie Italia, não é mole, né? Porque é isso aí, você arrumar fornecedor não só para certificado de pescado, tá? Para quem tem vontade de ter um restaurante com tudo que é alimentação orgânica e vinda de produção responsável, é um desafio esse fornecimento. Mas sim, a gente tem restaurantes que estão preocupados com isso
E eu entendo que essa demanda vai ser crescente. Você falou uma questão interessante sobre exportação, né? Como as indústrias às vezes são muito mais movidas pela demanda externa para buscar a certificação, já que talvez o consumidor brasileiro não demande tanto ainda, né? Essa pressão não aconteça tanto. Eu queria saber do Laurent um pouco sobre os mercados externos, né? Se isso também aconteceu nos mercados externos, né? E se essa necessidade de você valorizar a certificação, como é que ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo no mercado europeu, por exemplo, e outros mercados aí como o americano, que também é um mercado que tem um pouco mais de demanda por produtos certificados, né? Do you want me to translate it? I think it's the time that sustainability has been a market force in the West, in Europe and the US and Japan. It's been a lot longer than here, but I think it's important that we understand that it's a journey. It starts somewhere, and then the media is hugely important. So I like issues of sustainability and food in general. And the public, the consumers, if a housewife walks through the door of a retailer, of a supermarket, and asks for the counter for sustainable fish, it's a huge victory. It means there's a market force, but that takes time. É uma jornada aí no mercado europeu, norte-americano, no Japão, meio que despertar o consumidor para essa escolha do pescado responsável, né? Ele citou aí um exemplo, se você já tiver uma dona de casa fazendo essa escolha, a gente já vai ter dado um grande passo, mas a gente precisa começar. E ele destaca também a importância das campanhas de marketing em relação ao porquê deve-se escolher pescado sustentável. Bom, ele tocou num ponto sensível, que é essa questão da mídia, marketing, né? Então a gente sabe que também o nosso setor é bombardeado constantemente aí por alguns questionamentos a respeito o quanto que realmente o produto é sustentável, né? O consumidor, o chefe que está ouvindo a gente, como é que você acha que a gente pode comunicar para esse público essa questão da sustentabilidade? Realmente o setor está fazendo a sua parte para entregar um produto mais sustentável? Tá. Eu acho que o setor está fazendo a parte dele. Talvez a gente precise comunicar de que forma. É isso aí, a gente está aqui hoje falando o que é o selo ASC, com que ele se preocupa, não destrinchar métricas de requisitos, não é isso. A gente fala assim, a gente te entrega aquilo que a gente conversou. Toda atividade tem impacto? Tem. Vamos falar dos positivos e dos negativos, porque assim, de agora em diante, não tem escolha. Se a gente não se preocupar com isso agora, né, a população vai crescer, a gente vai precisar produzir mais alimento. Então, assim, chegou a hora. Chefes, consumidores, se a gente não tiver esse olhar para a cadeia, a indústria vai crescer, precisa crescer, mas ela pode ser responsável. Tá? Foi feita uma pesquisa com 12 mil consumidores em 12 países, tratando essas questões de selo e sustentabilidade, e 2/3 da pesquisa respondeu que acredita que a indústria da aquicultura pode se tornar mais responsável nos seus mecanismos de controle. Então isso é legal, isso é importante, a gente precisa despertar esse olhar para poder tratar essas questões, até para isso se transformar numa escolha. Né? Como a gente falou aqui, no Brasil a gente ainda não tem um mercado maduro para que o consumidor escolha o selo, né? Chegue numa gôndola, eu vou comprar, seja ele qual for, tá? Seja um legume ou seja o próprio pescado. Só que isso também é uma cultura. Aí o que eu acho que as campanhas de marketing podem ajudar? A informação ao consumidor poderá nos ajudar nesse sentido. Pessoal, tem um recado aqui da Frumar. Do mais renomado restaurante até aquele almoço de domingo, todos têm um desejo em comum: desfrutar sabores nada rasos e obter profunda satisfação. Adquira a Frumar agora mesmo e garanta incríveis experiências gastronômicas. Frumar, você, chefe dos mares. Entendi, fica tudo mais claro, né? Por que existe esse processo? Para que serve uma certificação? Por que eu escolheria um e não o outro? Claro. Né? Por que é importante eu escolher um que se preocupe com essas práticas? Né? Porque eu vou precisar de água no futuro para continuar produzindo peixe, enfim, outras questões ambientais que estão embutidas. Bom, a gente está numa transição geracional também, muito importante, né? Eu acho que esse é um tema que a gente tem que abordar, pensar nas novas gerações que tem um outro padrão de consumo e uma outra relação com a comida, né? De maneira geral. A gente vê, por exemplo, uma tendência aqui no Brasil e no mundo inteiro, no crescimento dos pescetarianos, né? Então eu acho que as pessoas têm menos dó, talvez, do pescado, então fica um pouco mais fácil adicionar como proteína animal o pescado na dieta, né?
Como é que vocês enxergam assim, essas questões de padrão de consumo? O trabalho da SC também monitora essas mudanças, tanto geracionais quanto de padrão de consumo? Isso faz sentido para vocês também dentro do trabalho? Faz sentido. Todo relatório anual tem essa parte de pesquisa com consumidores, com a mesa. E assim, a gente tem que pensar que a alimentação, ela precisa ser inclusiva como um todo. Né? Você tem que aceitar um vegetariano, um que escolhe o pescado, e um movimento de escolha de produtos orgânicos, responsáveis, e que as pessoas se preocupem com essa rastreabilidade, com essa origem, tem vindo de quem dá valor a isso, né? Dessa geração que está se preocupando mais com o que se alimenta e de onde vem o que se alimenta. É isso aí, se eu não vou comer um pescado que foi exposto a antibiótico, né, e que possa me causar um prejuízo na saúde. Então, assim, essa também é uma parte muito importante, né? Vocês, consumidores que têm essas preferências, são importantes para a gente alavancar, para ser mais um mecanismo que alavanque essa cadeia, de novo, de preferência, de escolha por produtos que tenham esses cuidados na produção. Perfeito. Well, I saw you pointing out something. Do you want to add? Something você quer acrescentar alguma coisa? Traceability in general, I think consumers more and more want to know where their food comes from, how it was grown, whether it's a carrot or a fish, what went into it. And I think Carol referred to antibiotic use, which is widespread in a lot of agriculture. It's probably in terms of what consumers understand and look for, something tangible, something real. And I think that's a hugely important part of what we do. É muito importante, né, no trabalho que a gente faz, tornar essas informações, e é isso aí, tornar tangível para o público o que é um pescado sustentável. Por que a gente divulga um selo, por que a gente divulga para que as empresas possam se preocupar com isso. Não só para atender uma demanda de mercado, de exportação, mas porque sim, isso vai melhorar a operação dela dentro da empresa. E com isso a gente tem também uma resposta financeira positiva, né, tanto na indústria quanto na parte do cultivo. Isso. You want to keep going? Okay, so you want to add something? No, I think that, you know, as I said, I think it is a lot of what we do is science-based, so it's not that easy to communicate to consumers. But when you tell consumers that we are putting a rastreabilidade as an important factor in the package, it makes a lot more sense. Ele quis dizer que muito do que a SC trabalha, é isso aí, são requisitos que são acadêmicos, né? Quando você pega lá, você vê monitoramento de qualidade de água, atendimento a padrões de nitrogênio, fósforo, que não é tão fácil de comunicar, mas que há mensagem de rastreabilidade, de você saber a origem, saber de onde vem o teu pescado, que aquela condição foi boa de cultivo, talvez seja essa, o início da mensagem, para que o consumidor faça essa escolha. No fundo, você tem um prato com pescado, você olha para aquilo e fala de onde veio. Isso. Como foi produzido, quem se envolveu. E se essas pessoas que estão envolvidas foram respeitadas no seu trabalho, se aquela empresa seguiu a legislação adequadamente, e aí você pode consumir sem culpa, disso que se trata, né? Sem culpa. Bacana. Olha, uma outra questão também interessante é o uso da tecnologia, né, para melhorar esses processos de assegurar a sustentabilidade. Então, por exemplo, a gente tem acompanhado pela Seafood Brasil algo que talvez o nosso público não sei se está tão sintonizado, mas, por exemplo, o uso de blockchain, né, para você conseguir saber exatamente no momento da captura ou no momento da despesca, né, que é quando você tira um peixe da água dentro de uma fazenda de cultivo, quais eram as condições em que aquele peixe estava, né? Inclusive saber, eventualmente, até o viveiro de onde ele saiu, aquele peixe, aquele camarão. Essa é a ideia. Isso é possível hoje em dia, né? Com a tecnologia. Você consegue saber isso, né? Consegue. E é fundamental. Então, dentro de um restaurante, por exemplo, você poder escanear um QR Code, saber ali, na hora que você está comendo, de onde veio aquele peixe, aquele camarão, é uma experiência que enriquece, né? Enriquece. Essa tua participação. Já é comum na Europa. Ah, sim. E aí é esse mercado que a gente espera que amadureça aqui no Brasil, à medida que as pessoas forem procurando, né? Buscarem restaurantes que ofereçam isso, que tenham essa rastreabilidade completa e poderem se informar disso. Can you comment a little bit about European restaurants? Maybe are they concerned or are they willing to put
this in the menu, for example, QR code showing where the fish comes from? Slightly different answer to your question, but I think that there are a couple of points which are probably important. Is food security, which is very important to the Western market, and I think will become more and more important to the Brazilian market. Two little points: animal welfare. I think part of the process of what we do is to make sure that the animals are treated properly and killed properly. I think all these factors have to be brought to a point where doing something like what we're doing at the moment is so hugely important, because it's all about communication. A gente acabou não chegando na parte de comunicação do restaurante, mas ele tocou nos pontos da parte de pescado seguro, né, produção segura e bem-estar animal, que não deixa de ser divulgado e comunicado nesses restaurantes da Europa para que seus consumidores venham e efetivamente escolham esse peixe. Basicamente, na Europa não se vende pescado sem certificação, e não só a SC, outras certificações também. Uma vez eu tive num evento, inclusive em Vigo, durante uma feira que se chama Conchemar, né? Uma feira muito importante também. Um dia a Seafood Show vai chegar lá também, vai ser uma feira tão importante quanto a feira Conchemar. Mas aí nessa feira eu lembro da gente discutir, inclusive, essa questão de diversos selos, né? Esse é um problema na Europa? Assim, o consumidor, como já está mais habituado a esses selos, ele acha que são muitos os selos e tem dificuldade de escolher? Isso acontece? Olha, eu não leio o que acontece, até porque assim, a gente tem selos com objetivos muito parecidos, toda a certificação, né, ela tem um objetivo, você escolhe a empresa, a indústria, né, a fazenda, a indústria escolhe com um determinado objetivo, né, o que eu quero atender ou o que eu quero demonstrar ao meu consumidor com aquilo. Então não vejo que seja um problema, né. Foi feita também uma pesquisa recente em que a SC apareceu como o selo mais reconhecido, dentre outros, que são importantes também na Europa. Então isso para a gente é importante, né? E eles destacam muito assim a transparência nas tratativas em relação aos feedbacks dos padrões e a auditoria ser independente, né? Porque existe o padrão e quando há avaliação da empresa em relação àquilo, uma auditoria independente que acontece, não a própria SC. Então, em termos de credibilidade para o consumidor, isso aumenta muito. Então, disparou o índice deles na Europa. Então isso é importante a gente esclarecer até. Quer dizer que não é a SC que vai fazer essa verificação dos parâmetros que são exigidos pela certificação. Isso é independente. É independente. Existe uma outra empresa que audita tanto a indústria quanto as fazendas em relação tanto às práticas de produção quanto à rastreabilidade, quanto ao processamento. Então, bom, isso, se eu não me engano, isso tem a ver também com o que se chama no nosso setor de cadeia de custódia, é isso? Isso, cadeia de custódia. Você pega a cadeia toda de produção do alimento, é isso? Desde a ração? Até a mesa. Por isso que a gente bota lá, né? Da fazenda até a mesa. Claro. Quando está aí o consumidor com seu pescado no prato, ele sabe exatamente tudo que aconteceu até ele comer aquele peixe. Claro. Porque no caso da aquicultura, a história não começa quando abate o peixe. Não. Né? Começa lá atrás, desde a formulação da ração, né? Aqui a gente está falando só do peixe morto, né? Exatamente. Mas a história não aqui é isso, desculpa, para quem está ouvindo a gente, mas o negócio aqui para nós o peixe morreu, a gente começa a conversar. Isso. É isso. Logan? I think the most important thing at the end of the road is that Brazilians make wonderful seafood and it tastes great. And at the end of the day, however sustainable it is, it has to taste great. A gente está fazendo um pescado aí de qualidade, né? Ele ressaltou isso aqui no Brasil, que é muito importante. E precisa só se preocupar e mostrar essas boas práticas que já têm sido executadas. Claro, sem dúvida. Bom, pessoal, eu acho que a gente vai caminhando para o final, então. Se vocês quiserem acrescentar alguma informação aí que a gente não tenha tratado, mas eu gostei muito do papo. Foi muito legal. Também? Laurent, you want to add something? Or maybe a final message to the Brazilian consumers and chefs? I think as a general point, it would be wonderful if Brazilians ate more seafood because it's nutritious and healthy, and I know sometimes it's expensive here, but as an alternative protein to meat, there's nothing better. Eat more seafood.
Agree. Bom, então a mensagem aí que a gente deixa para os nossos consumidores é que escolham mais pescado na sua dieta, né? É um produto nutricional bom. A gente sabe que às vezes o custo, né, no Brasil ainda não é acessível, mas que é importante, né? Menor pegada de carbono em relação à carne, tem um monte de vantagens, mas que até o mercado do consumo ainda precisa amadurecer também. A gente não tem escolha para comer peixe aí pelo menos 2, 3 vezes por semana dentre os consumidores que a gente conversa. Mas estamos caminhando, né? Já vemos um aumento nisso. Sem dúvida. Bom, então para você que está preocupado aí com o consumo de pescado sustentável, você tem uma alternativa, você tem um caminho a percorrer aí para encontrar esse pescado que vai diminuir um pouquinho a tua culpa, porque afinal, como a Ana falou, impacto tem. Toda a produção de alimento tem impacto, causa impacto para o planeta, e o que se trata aqui é de mitigar esse impacto, de diminuir o impacto e respeitar as espécies desde o início, né, desde a ração, tratar bem os peixinhos e depois também, inclusive, no abate e depois para servir para o consumidor final. Então, gente, queria agradecer muito a participação de vocês aqui, foi muito legal. Nós que agradecemos. Imagina. Thank you very much. Perfeito. Thank you. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Seafood Brasil. Um aquário onde você mergulha para saber as principais novidades do pescado. Toda segunda um novo episódio. Um patrocínio de Frumar. Até a próxima